Agora você veja como é interessante. Eu passei séculos falando errado o nome desse livro. Porque em português pode ser corte, pode ser corte. Aí eu lia corte de espinhos e rosas. Eu dizia, não faz sentido. Fala galera, tudo certo com vocês? Maju Simplício na área com Devoradora de Livros e hoje a gente vai para mais uma resenha. Gente, a resenha é sobre este livro aqui, tá? Cortes, Espinhos e Rosas. Eu comecei a ler esse livro numa leitura conjunta, tá? E era um livro que eu sempre deixava para depois. Aí quando eu vi essa leitura conjunta, eu disse, é agora. E, gente, eu preciso falar desse livro pra vocês, porque eu quero ler tudo que essa mulher escreveu agora. Tudo, tô viciada. Mas antes de falar deste livro, se você não é inscrito nesse canal, você faz o quê? Se inscreve. Aí você faz o que depois? Aciona o sininho, tá? Aí depois você faz o quê? Me segue nas redes sociais, tá? E quando você for fazer suas compras, o que é que você faz? Usa os links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tudo certo, gente. As instruções, ó, certíssimas. Tá bom? Então, vamos começar a falar dessa lindeza. Como vocês podem ver, eu infelizmente não tenho os livros físicos. Eu tenho os e-books, tá? Pretendo ter os livros físicos, mesmo depois de ler. Eu sou dessas, tá, queridos? E aí, como eu disse, né? Eu passei séculos dizendo o nome desse bendito errado, né? Depois comecei a ver que se tratavam de cortes, minha gente. Que emoção. Bom, vamos deixar de enrolar e vamos falar. Eu tô muito emocionada porque esse livro realmente me cativou, tá? Neste livro, Cortes de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, isso mesmo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a parte das terras dos humanos, que são considerados seres abaixo, que não servem para nada, que são inferiores. E a gente tem a parte das terras dos feéricos. E dentre os feéricos, a gente tem os feéricos inferiores, os grão-feéricos e os grão-senhores, tá? E aí essas terras, esse mundo deles é dividido em cortes. Então nós temos a corte primaveril, que é justamente essa dos espinhos e das rosas. Nós temos a corte diurna, a gente tem a corte noturna, a gente tem a corte crepuscular, tem várias cortes, tá bom? E aí, o que se sabe é que essa obra ela foi inspirada na obra da Bela e a Fera, tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Então, nós temos de personagens principais, nós temos a Fairy. Gente, eu vou falar como eu leio, tá? Não sei se é assim, se não é. Eu sei que tem uma parte desse primeiro livro que, de fato, ela fala lá, a pronúncia lá do nome dela, e eu li como Fairy, tá? E nós temos o Tamlin, que eu chamo Tamlin, mas eu já vi gente falando Tamlin. Então, whatever, né? Chame como você achar melhor, né? Tá? E aí, o que acontece? A Fairy, ela é uma humana mortal, né? E aí, ela mora com a família dela, o pai e as irmãs. E ela é meio que a responsável pela família, porque ela fez uma promessa pra mãe dela, tá? E aí eles estão passando por dificuldades, eles eram uma família que tinha dinheiro, mas aí por questões lá eles acabaram ficando pobres. E aí a Fairy, o pai da Fairy, ele se machucou, tem um problema na perna, e ela fica como responsável por alimentar a família, né? Ela, por causa da promessa que ela fez pra mãe dela, ela pega essa carga pra ela de cuidar da família. Então ela é uma menina que ela vai pra mata, pra floresta, ela vai caçar, né? E o livro retrata ela como sendo uma pessoa magra, justamente por causa desses problemas que ela passa, né? De não ter comida sempre e tal, não sei o que, tá. E aí, sabe-se que existia uma guerra e que depois dessa guerra,
se separou essas terras dos feéricos e dos humanos, né? Existe uma separação, existe um muro, tá? Só um minutinho, deixa eu passar aqui. Ok. Existe esse muro. E aí o pessoal diz que a floresta é perigosa e tal, não sei o que, mas a Fairy, ela vai pra floresta pra tentar caçar e trazer comida pra casa, tá? É isso aí. E pelo tratado que fizeram depois da guerra, os feéricos não poderiam invadir as terras dos humanos, né? Só que num dia ela tá lá caçando e ela encontra um feérico lá, na floresta. Só que o que acontece? Ele tá transformado. Ele tá como um grande lobo, tá? Ele tá transformado num grande lobo. Nessa hora eu parei e disse assim, ai Jesus, será que é o Jacob de Crepúsculo? Mas não era. Enfim. Aí o que acontece? Ela vai e mata este lobo que tá lá. Vai pra casa e tudo, né? Acontecem umas coisas lá, que eu não vou contar tudo, obviamente, né? E aí o que acontece? Existem os grãos-senhores, que eles são, vamos supor assim, os reis, os superiores dessas cortes. Então, cada corte tem seu grão-senhor, né? E aí, o grão-senhor da corte primaveril, que é o Tulin, vai lá atrás dela, né? E diz a ela que ela tem que pagar a dívida porque ela matou uma pessoa do reino dele. E aí ela acaba indo com ele, né? Bem a Bela e a Fera mesmo nesse sentido, gente. É muito parecido. E aí ela é obrigada a ir com ele e morar lá com ele. E aí a gente tem todo o desenrolar da situação deles dois. Ela começa odiando eles, existe muito preconceito porque os humanos são inferiores, não servem pra nada e tal, é aquela coisa toda. Os feéricos, grão-feéricos e grão-senhores são aquelas... O livro retrata como seres muito belos, muito estonteantes, tá? Eles têm poderes, é aquela coisa toda assim, mística, toda maravilhosa, aquela coisa que eu amo, tá? Só que aí vai passando o tempo e ela vai conhecendo melhor o Tulin e tal, muitas coisas acontecem e pum, eles acabam se apaixonando, tá? Só que o que acontece? A corte primaveril, ela sofreu uma maldição, certo? Ela sofreu uma maldição e todos eles que estavam num determinado local lá, quando a maldição foi lançada, eles são obrigados a usarem máscaras. A máscara não sai do rosto deles, tá? Tá lá presa, tá fixa lá. E aí o Tulin começa a dizer a Fairy que tem um mal que tá adoecendo lá as terras dele e que ele tem que combater aquele mal e tal, e fica aquela confusão toda. O nome do mal, depois a gente descobre que o mal se chama Amaranta. É uma mulher que ela é simplesmente os pés do capeta. Ela é os pés do cão, as mãos do cão, os braços do cão, ela é o cão. Essa mulher é a peste de ruim, tá? E aí a Amaranta jogou a maldição lá contra eles, né? E tá querendo se vingar, porque a Amaranta meio que gosta do Tulin, e o Tulin não tá nem aí pra ela, e é aquela confusão toda, aquela loucura toda, aquela coisa toda. E aí vocês vão lá ler o livro, descobrir o que acontece, que eu não vou contar. Tá bom, queridos? Eu vou dizer a vocês o que é que eu achei desse livro. Bom, eu só disse que eu fiquei assim, meio que apaixonada, né? A leitura meu Deus do céu, é muito fluida. É uma das leituras mais fluidas que eu já vi, tá? Eu tinha que ficar me segurando assim pra não ultrapassar e nas conversas lá da leitura conjunta eu dar spoiler ou qualquer coisa parecida. Mas a leitura é muito gostosa, gente. Eu tô apaixonada, eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu não li antes? Por que eu não li antes? E agora eu tô querendo ler tudo da Sarah, porque a escrita da mulher é sensacional. É sensacional. É aquela escrita que você começa a ler e você não quer parar. Não quer parar, tá? É muito boa, é muito bem escrito. Eu fiquei muito apaixonada pelos personagens, tá? E depois entra um personagem na história, minha gente, que esta criatura, o deboche em forma de pessoa, que é o Rhysand da Corte Noturna. Ai, vocês precisam conhecê-lo. O cara é o deboche, o escárnio em pessoa e você fica com vontade de matá-lo.
E quando é depois, você fica com vontade de abraçá-lo e você fica naquela coisa, você não sabe o que fazer. Gente, é muito bom. É muito bom. Aí, veja bem, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Nunca, jamais. Pra mim, só tem na face da Terra um livro que é perfeito, que é a Bíblia. O resto, os outros são os outros e só, já dizia a música, tá? Esse livro, apesar de eu ter gostado dele muito, gostei horrores, tá? No sentido de que gostei muito, eu não posso deixar de dizer que ele tem alguns assuntos que são delicados, tá? Começando com o fato de que retrata os humanos como seres inferiores. Tudo bem, é uma fantasia, né? Mas a gente vive num país, né? A gente vive num mundo que algumas pessoas já tratam as outras como sendo inferiores, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, ok? Outra questão é que num determinado ponto do livro existe um ritual. E aí eu não vou contar o que é que acontece realmente no ritual. Mas foi uma parte do livro muito forte pra mim. Foi uma coisa assim muito animal. Sabe quando a gente vê documentário da National Geographic, que a gente vê lá o mundo dos animais, aquela cadeia alimentar mesmo assim? Foi bem aquele negócio assim, eu fiquei horrorizada. Digo, gente do céu, que é isso? E o personagem que eu falei, né, o Rizandi, ele faz algumas coisas que é meio revoltante, principalmente para quem é mulher, tá? Então tem algumas ocasiões no livro que acontecem umas coisas lá que você fica putaça da vida com aquilo ali que tá acontecendo, beleza? São assuntos importantes, né? Eu, como mãe, jamais deixaria a minha filha, que tem 13 anos, ler um livro desse. Eu não deixaria. Já deixei ela ler por Lugares Incríveis, por exemplo, que fala sobre suicídio, né? E depois conversei com ela e perguntei se ela tinha alguma dúvida e tal, e a gente conversou e tal. Mas esse eu ainda não deixaria ela ler. Apesar do livro ter classificação 16 anos, se eu não me engano, acho que é isso. Se eu tivesse uma filha com 16 anos, provavelmente eu também não deixaria ela ler, tá? Porque são assuntos pesados, tem um certo relacionamento abusivo ali, sabe? Então é bom, se você tem gatilho com esse tipo de coisa, é bom você prestar atenção antes de ler, ver resenhas, ver coisas assim para poder começar a ler, tá? Mas no geral eu amei o livro. Amei o livro porque eu parto do pressuposto de que, pra mim, o único livro perfeito é a Bíblia. Os outros sempre vão ter defeitos, ok? Então, vamos ter isso em mente. E é isso. Eu não vou falar mais coisas, porque se eu for falar mais coisas, eu vou querer contar a história toda pra vocês e eu não posso fazer isso, tá bom? Então vão lá, leiam. Se você tá assistindo esse vídeo e já leu, comenta aí o que é que você achou, se gostou, se não gostou, se amou, se odiou, tá bom? Comenta aí, conversa comigo e vamos seguir em frente. Eu tô assim ainda, eu ainda tô... Beleza? Esse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo.